Boa noite, pessoal. Meu nome é Cleia, moro em Rio do Sul. Eu vim falar um pouquinho sobre as crianças de hoje. Como é necessário a gente ter cuidado com eles quando vem do colégio, né? Quando vem da casa dos amiguinhos. Porque ultimamente, assim, de um tempo para cá, as crianças estão ficando muito doentes, muito depressivas. E a gente nota que isso é a causa de ficar muito trancado dentro de um quarto, né? Muito na frente de computadores, videogame, celulares. As crianças não brincam mais na rua, é uma preocupação muito grande, né? Eu acho assim que os pais teriam que ficar mais de olho, mais atento, porque às vezes os pais pensam assim que as crianças estão bem, né, dentro do quarto, estão felizes e muitas vezes estão com uma solidão, uma depressão, uma tristeza, uma angústia muito grande. E isso não é brincadeira. Tem casos aí que criança chega a levar a suicídio, né? Tirar a própria vida porque não tem mais alegria, não encontra mais amor, né? E eu acho assim que a gente como mãe, né, ou como vó, avô, que seja, né, parentes, teria que ter mais calor humano, né, mais atenção com as crianças, não só com as crianças, com os adolescentes também, porque os adolescentes também andam com muitos problemas, né. Muitas crianças hoje em dia vão para o colégio e não tem hora para voltar para casa. Aí vem a preocupação, né? Aonde estão? O que estão fazendo? Os pais trabalhando fora, não sabem o que eles estão fazendo de certo ou errado na rua também, né? Antigamente, no meu tempo, não sou tão velha, mas no meu tempo era muito legal. A gente brincava na chuva, a gente brincava na lama, brincava de amarelinho, de queima-queima. A gente brincava com crianças direto, tinha contato com natureza, fazia um monte de coisas boas. Hoje em dia, a criança não se vê uma criança na rua pegando chuva, brincando com outras crianças, andando de bicicleta, que é muito bom, que é um bom exercício, fazer caminhada. Não se vê mais isso. Então, eu só peço assim que esteja mais cuidado com os seus filhos, porque a depressão é uma coisa assim que se tu não cuidar no começo, e se a criança não tiver uma mente boa, ela pode levar à morte. E a gente tem que ter muito, mas muito cuidado. Já vi vários casos tristes, sim, que pais perderam seus filhos por causa de ficar muito tempo em jogos de computadores, né? De ficar só trancafiada dentro de casa, de não sair para não fazer nada. E isso não é legal. A gente tem que ficar sempre de olho neles, sentar, quando eles chegar do colégio, sentar, perguntar como é que foi o dia deles. É muito importante. Às vezes as crianças esperam por isso. Como é que foi a aula? O que tinha de bom? Como é que estão as notas? Ajudar a fazer a tarefa se eles tiverem alguma dificuldade. Tirar um tempo para os filhos. Eu sei que o dia dos pais, assim, é muito cheio. A gente que trabalha fora, tem as coisas de casa, acaba deixando os filhos por conta, né? Mas não seria certo. A gente peca nesse lado. É geral. Porque o cansaço é tanto que bate na gente, que a gente só pensa em chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e cama. Ou fazer o serviço, alguma coisa assim, né? Mas eu acho assim ideal a gente começar, né, prestar mais atenção nos filhos da gente, porque não tem como deixar passar. Cada coisa triste que acontece, até adultos, gente. Quando vê um adulto muito quieto, assim, já tem que ver o que está acontecendo, porque é muita gente tirando a vida. Eu não entendo como pode uma doença atingir tanta população. Mas isso é o estresse de tanto trabalhar e o cansaço do dia a dia, porque a gente não tira descanso mesmo, dizer assim, vou ter uma boa noite de sono, né?
Vou me alimentar direito. A gente não tem nesse dia a dia assim, de tão corrido que é. Imagina uma criança. Então uma criança tem que ter mais atenção, tem que ter mais carinho. E eu já tive depressão, é horrível, pânico. Porque isso vem de tristezas, de dores, de machucados lá de trás. E vai vir. E isso tem que ter um tratamento, um cuidado especial, né? Por isso que eu digo que não é legal deixar os filhos jogados. Tem que assistir. Chegou em casa, já deixa uma listinha para eles. Ó, tu faz isso, 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 né? Vai brincar, não quero que fica na frente de computador. Tipo, dê horários. Horários para ficar, para jogar um pouquinho. Horário para andar de bicicleta, para brincar bastante na rua, né? Horário de se alimentar direito, que eles nem se alimentam direito às vezes. Às vezes comem mais no colégio, né? Mas em casa, às vezes já chegam, já vão direto, né? Vão direto jogar, já vira um vício isso aí, né? Então, eu só queria que vocês tivessem mais cuidado, assim. Eu também tenho adolescente, ele também gosta muito de videogame. Às vezes, quando dou uns puxão nele, né? Vai caminhar, eu caminho com ele, né? A gente faz as caminhadas. Por ele ficar muito parado, chegou a dar cãibra fortíssima nas pernas dele, dores. Porque o sangue não circula, eles não pisam o pé no barro como é necessário. A gente precisa disso. Colocar o pé no barro, na grama. Se preciso pegar um banho de chuva, é muito bom para a imunidade, né? Para aí a pessoa não fica tão doente, tão caída, né? Às vezes umas vitaminas, tomar também. Dá muito amor e carinho para essas crianças, né? Em geral, eu digo em geral, né? É isso que a gente precisa, até a gente precisa de amor, de carinho, de atenção, de afeto. Imagina uma criança, que ele é mais sensível ainda, um adolescente, né? Adultos, idosos, todos precisam de carinho, de afeto, de atenção. Todos precisam de amor, precisam de Deus. O que falta em tudo isso é Jesus. É o amor de Deus em cada coração. É a gente se entregar mais para Ele. Porque a depressão não vem de Deus, vem do mal. O mal existe para estragar com os filhos do Senhor. Então, a gente tem que começar a se apegar mais em Deus, rezar mais, né? Ir mais à igreja. Porque a gente é católico, mas muitas vezes, relaxado, né? Então, Deus é tudo em nossas vidas. Ele é a palavra viva. Ele que deu a sua vida para nos salvar e nos tirar do pecado, né? E eu acho que é isso que falta nas famílias. Mais união, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, não faz mal a ninguém. Um sorriso no rosto. Não dói, não vai doer nada. Tem gente que a gente passa, às vezes, no centro, a gente dá bom dia, a pessoa ignora. As pessoas estão ficando fria, amargurada, não dá para entender o porquê. Muitos têm tanto e não são felizes. Alguns têm pouco, são mais felizes. Porque tem Deus. Às vezes falta o amor. Entenderam, gente? Todos nós precisamos dele. E um pouco de compaixão ao próximo é muito bom também. Às vezes a gente vê cada coisa triste no centro, esses andarilhos, né? Que dá até dó. Hoje mesmo ali perto do registro de imóvel me deu dó de uma senhora, mas não tinha o que fazer, ela estava deitada no chão bêbada. Nem sei se era de Rio do Sul, porque vem muita gente de fora. Então aquilo corta o coração, porque daí a gente às vezes oferece ajuda, eles não querem, eles querem dinheiro para beber mais cachaça e mais cachaça. E isso é uma vida triste. E assim, por isso que a gente tem que cuidar dos filhos da gente, sabe?
para não ocasionar esses tipos de coisa até futuramente, que é muito dolorido. Quantos jovens a gente vê fumando, novinhos, gente, adolescentes, acabando com suas vidas, com cigarro, com droga, com álcool. Eu não acho certo adolescentes beber. Então, assim, por isso que eu digo, muitas vezes os pais não têm culpa. Estão trabalhando, acham que os filhos estão em casa, né? Estão fazendo as coisas certas e muitas vezes não. Aí vem a preocupação. Tem criança que chega a sumir, desaparece, né? É triste a coisa. Por isso que eu digo, fiquem mais atentos aos seus filhos. Seus filhos são tudo para vocês. Deus fez a família para ser unida, não desunida. Se ele quisesse que fosse desunida, ele nem faria família. Então, eu peço que Deus os abençoe a todos e obrigada por me escutar. E uma boa noite a todos. Amém. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cleia, moro em Rio do Sul. Eu vim falar um pouquinho sobre as crianças de hoje. Como é necessário a gente ter cuidado com eles quando vem do colégio, né? Quando vem da casa dos amiguinhos. Porque ultimamente, assim, de um tempo para cá, as crianças estão ficando muito doentes, muito depressivas. E a gente nota que isso é a causa de ficar muito trancado dentro de um quarto, né? Muito na frente de computadores, videogame, celulares. As crianças não brincam mais na rua, é uma preocupação muito grande, né? Eu acho assim que os pais teriam que ficar mais de olho, mais atento, porque às vezes os pais pensam assim que as crianças estão bem, né, dentro do quarto, estão felizes e muitas vezes estão com uma solidão, uma depressão, uma tristeza, uma angústia muito grande. E isso não é brincadeira. Tem casos aí que criança chega a levar a suicídio, né? Tirar a própria vida porque não tem mais alegria, não encontra mais amor, né? E eu acho assim que a gente como mãe, né? Ou como vó, avô, que seja, né? Parentes, teria que ter mais calor humano, né? Mais atenção com as crianças. Não só com as crianças, com os adolescentes também, porque os adolescentes também andam com muitos problemas, né? Muitas crianças hoje em dia vão para o colégio e não tem hora para voltar para casa. Aí vem a preocupação, né? Aonde estão? O que estão fazendo? Os pais trabalhando fora, não sabem o que eles estão fazendo de certo ou errado na rua também, né? Antigamente, no meu tempo, não sou tão velha, mas no meu tempo era muito legal. A gente brincava na chuva, a gente brincava na lama, brincava de amarelinho, de queima-queima. A gente brincava com crianças direto, tinha contato com natureza, fazia um monte de coisas boas. Hoje em dia, a criança não se vê uma criança na rua pegando chuva, brincando com outras crianças, andando de bicicleta, que é muito bom, que é um bom exercício, fazer caminhada. Não se vê mais isso. Então, eu só peço assim que esteja mais cuidado com os seus filhos, porque a depressão é uma coisa assim que se tu não cuidar no começo, e se a criança não tiver uma mente boa, ela pode levar à morte. E a gente tem que ter muito, mas muito cuidado. Já vi vários casos tristes, sim, que pais perderam seus filhos por causa de ficar muito tempo em jogos de computadores, né? De ficar só trancafiada dentro de casa, de não sair para não fazer nada. E isso não é legal. A gente tem que ficar sempre de olho neles, sentar, quando eles chegar do colégio, sentar, perguntar como é que foi o dia deles. É muito importante. Às vezes as crianças esperam por isso. Como é que foi a aula, o que tinha de bom, como é que estão as notas.
ajudar a fazer a tarefa se eles tiverem alguma dificuldade, tirar um tempo para os filhos. Eu sei que o dia dos pais, assim, é muito cheio. A gente que trabalha fora, tem as coisas de casa, acaba deixando os filhos por conta, né? Mas não seria certo. A gente peca nesse lado, é geral. Porque o cansaço é tanto que bate na gente, que a gente só pensa em chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e cama. Ou fazer o serviço, alguma coisa assim, né? Mas eu acho, assim, ideal a gente começar, né? Prestar mais atenção nos filhos da gente, porque não tem como deixar passar. Cada coisa triste que acontece, até adultos, gente. Quando vê um adulto muito quieto, assim, já tem que ver o que está acontecendo, porque é muita gente tirando a vida. Eu não entendo como pode uma doença atingir tanta população. Mas isso é o estresse de tanto trabalhar e o cansaço do dia a dia, porque a gente não tira descanso mesmo, dizer assim, vou ter uma boa noite de sono, né? Vou me alimentar direito. A gente não tem nesse dia a dia assim, de tão corrido que é. Imagina uma criança. Então uma criança tem que ter mais atenção, tem que ter mais carinho. E eu já tive depressão, é horrível, pânico. Porque isso vem de tristezas, de dores, de machucados lá de trás. E vai vindo. E isso tem que ter um tratamento, um cuidado especial, né? Por isso que eu digo que não é legal deixar os filhos jogados. Tem que assistir. Chegou em casa, já deixa uma listinha para eles. Ó, tu faz isso, 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 né? Vai brincar, não quero que fica na frente de computador. Tipo, dê horários. Horários para ficar, para jogar um pouquinho, horário para andar de bicicleta, para brincar bastante na rua, né? Horário de se alimentar direito, que eles nem se alimentam direito às vezes. Às vezes comem mais no colégio, né? Mas em casa, às vezes já chegam, já vão direto, né? Vão direto jogar, já vira um vício isso aí, né? Então, eu só queria que vocês tivessem mais cuidado, assim. Eu também tenho adolescente, também gosta muito de videogame. Às vezes, quando dou uns puxão nele, né? Vai caminhar, eu caminho com ele, né? A gente faz as caminhadas. Por ele ficar muito, 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 muito parado, chegou a dar cãibra fortíssima nas pernas dele, dores. Porque o sangue não circula, eles não pisam o pé no barro como é necessário. A gente precisa disso. Colocar o pé no barro, na grama. Se preciso pegar um banho de chuva, é muito bom para a imunidade, né? Para aí a pessoa não fica tão doente, tão caída, né? Às vezes umas vitaminas, tomar também. Dá muito amor e carinho para essas crianças, né? Em geral, eu digo em geral, né? É isso que a gente precisa, até a gente precisa de amor, de carinho, de atenção, de afeto. Imagina uma criança, que ele é mais sensível ainda, um adolescente, né? Adultos, idosos, todos precisam de carinho, de afeto, de atenção. Todos precisam de amor, precisam de Deus. O que falta em tudo isso é Jesus. É o amor de Deus em cada coração. É a gente se entregar mais para Ele. Porque a depressão não vem de Deus, vem do mal. O mal existe para estragar com os filhos do Senhor. Então, a gente tem que começar a se apegar mais em Deus, rezar mais, né? Ir mais à igreja. Porque a gente é católico, mas muitas vezes, relaxado, né? Então, Deus é tudo em nossas vidas. Ele é a palavra viva. Ele que deu a sua vida para nos salvar e nos tirar do pecado, né? E eu acho que é isso que falta nas famílias. Mais união, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, não faz mal a ninguém. Um sorriso no rosto, não dói,
não vai doer nada. Tem gente que a gente passa, às vezes, no centro, a gente dá bom dia, a pessoa ignora, as pessoas estão ficando fria, amargurada, não dá para entender o porquê. Muitos têm tanto e não são felizes, alguns têm pouco, são mais felizes, porque tem Deus. Às vezes falta o amor, entenderam, gente? Todos nós precisamos dele. E um pouco de compaixão ao próximo é muito bom também. Às vezes a gente vê cada coisa triste no centro, esses andarilhos, né? Que dá até dó. Hoje mesmo ali perto do registro de imóvel me deu dó de uma senhora, mas não tinha o que fazer, ela estava deitada no chão bêbada. Nem sei se era de Rio do Sul, porque vem muita gente de fora. Então aquilo corta o coração, porque daí a gente às vezes oferece ajuda, eles não querem, eles querem dinheiro para beber mais cachaça e mais cachaça. E isso é uma vida triste. E assim, por isso que a gente tem que cuidar dos filhos da gente, sabe? Para não ocasionar esses tipos de coisa até futuramente, que é muito dolorido. Quantos jovens a gente vê fumando, novinhos, gente, adolescentes, acabando com suas vidas, com cigarro, com droga, com álcool. Eu não acho certo adolescentes beber. Então, assim, por isso que eu digo, muitas vezes os pais não têm culpa. Estão trabalhando, acham que os filhos estão em casa, né? Estão fazendo as coisas certas e muitas vezes não. Aí vem a preocupação. Tem criança que chega a sumir, desaparece, né? É triste a coisa. Por isso que eu digo, fiquem mais atentos aos seus filhos. Seus filhos são tudo para vocês. Deus fez a família para ser unida, não desunida. Se ele quisesse que fosse desunida, ele nem faria família. Então, eu peço que Deus os abençoe a todos e obrigada por me escutar. E uma boa noite a todos. Amém. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cleia, moro em Rio do Sul. Eu vim falar um pouquinho sobre as crianças de hoje. Como é necessário a gente ter cuidado com eles quando vem do colégio, né? Quando vem da casa dos amiguinhos. Porque ultimamente, assim, de um tempo pra cá, as crianças estão ficando muito doentes, muito depressivas. E a gente nota que isso é a causa de ficar muito trancado dentro de um quarto, né? Muito na frente de computadores, videogame, celulares. As crianças não brincam mais na rua, é uma preocupação muito grande, né? Eu acho assim que os pais teriam que ficar mais de olho, mais atento, porque às vezes os pais pensam assim que as crianças estão bem, né, dentro do quarto, estão felizes e muitas vezes estão com uma solidão, uma depressão, uma tristeza, uma angústia muito grande. E isso não é brincadeira. Tem casos aí que criança chega a levar a suicídio, né? Tirar a própria vida porque não tem mais alegria, não encontra mais amor, né? E eu acho assim que a gente como mãe, né? Ou como vó, avô, que seja, né? Parentes, teria que ter mais calor humano, né? Mais atenção com as crianças. Não só com as crianças, com os adolescentes também, porque os adolescentes também andam com muitos problemas, né? Muitas crianças hoje em dia vão para o colégio e não tem hora para voltar para casa. Aí vem a preocupação, né? Aonde estão? O que estão fazendo? Os pais trabalhando fora, não sabem o que eles estão fazendo de certo ou errado na rua também, né? Antigamente, no meu tempo, não sou tão velha, mas no meu tempo era muito legal. A gente brincava na chuva, a gente brincava na lama, brincava de amarelinho, de queima-queima.
A gente brincava com crianças direto, tinha contato com natureza, fazia um monte de coisas boas. Hoje em dia, a criança não se vê uma criança na rua pegando chuva, brincando com outras crianças, andando de bicicleta, que é muito bom, que é um bom exercício, fazer caminhada. Não se vê mais isso. Então, eu só peço assim que esteja mais cuidado com os seus filhos, porque a depressão é uma coisa assim que se tu não cuidar no começo, e se a criança não tiver uma mente boa, ela pode levar à morte. E a gente tem que ter muito, mas muito cuidado. Já vi vários casos tristes, sim, que pais perderam seus filhos por causa de ficar muito tempo em jogos de computadores, né? De ficar só trancafiada dentro de casa, de não sair para não fazer nada. E isso não é legal. A gente tem que ficar sempre de olho neles, sentar, quando eles chegar do colégio, sentar, perguntar como é que foi o dia deles. É muito importante. Às vezes as crianças esperam por isso. Como é que foi a aula, o que tinha de bom, como é que estão as notas. Ajudar a fazer a tarefa se eles tiverem alguma dificuldade. Tirar um tempo para os filhos. Eu sei que o dia dos pais, assim, é muito cheio. A gente que trabalha fora, tem as coisas de casa, acaba deixando os filhos por conta, né? Mas não seria certo. A gente peca nesse lado, é geral. Porque o cansaço é tanto que bate na gente, que a gente só pensa em chegar em casa, tomar um banho, comer alguma coisa e cama. Ou fazer o serviço, alguma coisa assim, né? Mas eu acho assim ideal a gente começar, né, prestar mais atenção nos filhos da gente, porque não tem como deixar passar. Cada coisa triste que acontece, até adultos, gente. Quando vê um adulto muito quieto, assim, já tem que ver o que está acontecendo, porque é muita gente tirando a vida. Eu não entendo como pode uma doença atingir tanta população. Mas isso é o estresse de tanto trabalhar e o cansaço do dia a dia, porque a gente não tira descanso mesmo, dizer assim, vou ter uma boa noite de sono, né? Vou me alimentar direito. A gente não tem nesse dia a dia assim, de tão corrido que é. Imagina uma criança. Então uma criança tem que ter mais atenção, tem que ter mais carinho. E eu já tive depressão, é horrível, pânico, porque isso vem de tristezas, de dores, de machucados lá de trás e vai vindo. E isso tem que ter um tratamento, um cuidado especial, né? Por isso que eu digo que não é legal deixar os filhos jogados. Tem que assistir. Chegou em casa, já deixa uma listinha para eles, ó, tu faz isso, né? Vai brincar, não quero que fica na frente de computador, tipo, dê horários. Horários para ficar, para jogar um pouquinho, horário para andar de bicicleta, para brincar bastante na rua, né? Horário de se alimentar direito, que eles nem se alimentam direito às vezes. Às vezes comem mais no colégio, né? Mas em casa, às vezes já chegam, já vão direto, né? Vão direto jogar, já vira um vício isso aí, né? Então, eu só queria que vocês tivessem mais cuidado, assim. Eu também tenho adolescente, ele também gosta muito de videogame. Às vezes, quando dou uns puxão nele, né? Vai caminhar, eu caminho com ele, né? A gente faz as caminhadas. Por ele ficar muito parado, chegou da cãibra fortíssima nas pernas dele, dores. Porque o sangue não circula, eles não pisam o pé no barro como é necessário. A gente precisa disso. Colocar o pé no barro, na grama. Se precisa pegar um banho de chuva, é muito bom para a imunidade, né? Para aí a pessoa não fica tão doente, tão caída, né? Às vezes umas vitaminas, tomar também. Dá muito amor e carinho para essas crianças, né? Em geral, eu digo em geral, né? É isso que a gente precisa, até a gente precisa de amor,
de carinho, de atenção, de afeto. Imagina uma criança, que ele é mais sensível ainda, um adolescente, né? Adultos, idosos, todos precisam de carinho, de afeto, de atenção. Todos precisam de amor, precisam de Deus. O que falta em tudo isso é Jesus. É o amor de Deus em cada coração. É a gente se entregar mais para Ele. Porque a depressão não vem de Deus, vem do mal. O mal existe para estragar com os filhos do Senhor. Então, a gente tem que começar a se apegar mais em Deus, rezar mais, né? Ir mais à igreja. Porque a gente é católico, mas muitas vezes, relaxado, né? Então, Deus é tudo em nossas vidas. Ele é a palavra viva. Ele que deu a sua vida para nos salvar e nos tirar do pecado, né? E eu acho que é isso que falta nas famílias. Mais união, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, não faz mal a ninguém. Um sorriso no rosto. Não dói, não vai doer nada. Tem gente que a gente passa, às vezes, no centro, a gente dá bom dia, a pessoa ignora. As pessoas estão ficando fria, amargurada, não dá para entender o porquê. Muitos têm tanto e não são felizes. Alguns têm pouco, são mais felizes. Porque tem Deus. Às vezes falta o amor. Entenderam, gente? Todos nós precisamos dele. E um pouco de compaixão ao próximo é muito bom também. Às vezes a gente vê cada coisa triste no centro, esses andarilhos, né? Que dá até dó. Hoje mesmo ali perto do registro de imóvel me deu dó de uma senhora, mas não tinha o que fazer, ela estava deitada no chão bêbada. Nem sei se era de Rio do Sul, porque vem muita gente de fora. Então aquilo corta o coração, porque daí a gente às vezes oferece ajuda, eles não querem, eles querem dinheiro para beber mais cachaça e mais cachaça. E isso é uma vida triste. E assim, por isso que a gente tem que cuidar dos filhos da gente, sabe? Para não ocasionar esses tipos de coisa até futuramente, que é muito dolorido. Quantos jovens a gente vê fumando, novinhos, gente, adolescentes, acabando com suas vidas, com cigarro, com droga, com álcool. Eu não acho certo adolescentes beber. Então, assim, por isso que eu digo, muitas vezes os pais não têm culpa. Estão trabalhando, acham que os filhos estão em casa, né? Estão fazendo as coisas certas e muitas vezes não. Aí vem a preocupação. Tem criança que chega a sumir, desaparece, né? É triste a coisa. Por isso que eu digo, fiquem mais atentos aos seus filhos. Seus filhos são tudo para vocês. Deus fez a família para ser unida, não desunida. Se ele quisesse que fosse desunida, ele nem faria família. Então, eu peço que Deus os abençoe a todos. E obrigada por me escutar. E uma boa noite a todos. Amém.